Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos para o nosso curso de filosofia, turma do terceiro ano, né? Então a gente vai continuar o nosso trabalho que a gente tinha começado e logo por conta da pandemia fomos interrompidos, né? Então vamos falar hoje sobre a questão da estética, das raízes estéticas, né? Que fazem a transição da modernidade para a contemporaneidade. Então, nesse sentido, eu vou aqui compartilhar aqui. Bom, basicamente, né, a gente vai falar sobre a estética de Schiller e Schopenhauer. Né? Schiller foi justamente o filósofo que eu estudei na minha monografia de graduação, e ele dizia assim: o homem só é homem enquanto jovem. Né? Esse aspecto lúdico importante. Né? Então, para Kant, ele é muito baseado na filosofia kantiana, ok? Então, ele vai falar muito dessa questão do sublime, né? A estética é um estado de vida de direito próprio, uma capacidade de fruição intimamente relacionada a outras capacidades cognitivas do ser humano, sem depender necessariamente da aquisição de conhecimento, ou seja, para contemplar o belo, o sujeito não se vale das determinações das capacidades cognitivas das faculdades do conhecimento. Então, Schiller era filósofo e poeta. Ele foi mais conhecido ainda como poeta, né? Ele diz, em Ode à Alegria: Alegria, bela centelha divina, filha do Elísio, pisamos encantados, divina, teu santuário. Teus encantos reúnem o que a moda separou. Todos os homens serão irmãos, onde tuas suaves asas demoram. E o coro diz: abraçai-vos milhões, este beijo, o mundo todo. Irmão, sobre a tenda das estrelas deve habitar um bom pai. Então, de acordo com o sistema hegeliano, a estética é a ciência que se ocupa do belo artístico, excluindo o belo natural. Né? Depois de Schiller, nós vamos a Hegel, que foi o grande filósofo sistematizador da estética. E Hegel diz: julgamos nós poder afirmar que o belo artístico é superior ao belo natural, por ser um produto do espírito que, superior à natureza, comunica essa superioridade aos seus produtos e, por conseguinte, à arte. Por isso, é o belo artístico superior ao belo natural. Então a gente continua sempre buscando essa ideia do belo. E para Kant, o belo se relaciona com o espírito. O espírito, como a gente pode dizer assim, o espírito da própria humanidade, por assim dizer. Né? O espírito desenvolve-se através dos momentos dialéticos de subjetivo, indivíduo, objetivo, sociedade e absoluto Deus. Então esse é o espírito que permeia o conhecimento humano, ok? E esse mesmo espírito, por assim dizer, a gente pode dizer que ele também evolui através da história da arte, porque, segundo Hegel, a arte, as formas de artes, como a primeira seria a arquitetura das grandes monumentos na história, das pirâmides, dos templos, do Coliseu, Paternon. Depois ela vai para a escultura na Grécia, em Roma, a Vênus de Milo e muitas outras grandes esculturas. Depois, se eu não me engano, vai para pintura, para música, e a poesia é o último momento do espírito da arte. Tá? O próprio espírito humano é uma parcela de um espírito que ultrapassa. O espírito absoluto rege o conjunto do pensamento e de atividades humanas. Esse espírito absoluto leva à realização do verdadeiro e da liberdade. Então, toda a história ela vai rumo a esse espírito absoluto. Ok? Então, para Hegel, este último se desenvolve, por sua vez, em arte, expressão do absoluto na intuição estética, religião, expressão do absoluto na representação mítica, e filosofia, expressão conceptual, lógica, plena do absoluto. Né? Então, esse espírito ele vai se desenvolvendo nessa medida, que o belo artístico participa no espírito e também se comunica com a verdade. E nisso reside a sua superioridade qualitativa sobre o belo natural, que não passa de um reflexo do espírito, quer dizer, um modo imperfeito do espírito, sem independência e subordinado. Né? Então, o belo é esse momento do espírito que aflora toda a indeterminação do próprio espírito. Ou seja, não, é algo que não se traduz muitas vezes até em palavras. Né? Com a criação da estética como disciplina filosófica no século XVIII, faz-se uma nítida distinção entre os dois tipos de beleza. O próprio conceito de estética passa a ser cada vez mais reservado à apreciação das obras criadas pelos homens. Né? Então, o objeto da arte encontra seu conceito na ideia, isto é, no que há de universal nas coisas do mundo.
as obras de arte de fato estão referidas aos sentidos, à sensação, à intuição, à imaginação. O pior das ideias que perpasse pelo espírito de um homem é melhor e mais elevada do que a mais grandiosa produção da natureza. Olha aí, a relação entre o belo e a natureza, que o Kant já chamava de sublime. A primeira manifestação do espírito é a da arte. Seria, pois, a arte o momento em que as coisas sensíveis são vistas como espírito. Ou, pelo menos, as obras conhecidas como sendo arte o seriam porque nelas o espírito se encontra como sensível. A arte precisa tirar as suas formas da natureza, elemento sensível, mas seu conteúdo é a ideia, o elemento espiritual. Ela não deve copiar passivamente a natureza, mas não pode recusar o material que esta fornece. Então, essa relação entre os sentidos, a sensibilidade e a espiritualidade, que é a ideia, né? Que é algo também bem platônico. Né? Lembrando que Hegel é um filósofo idealista. Né? O belo artístico é um produto do espírito, por isso só podemos encontrar nos seres humanos e nas obras que eles produzem. Ok? Então, a arte cultiva o humano no humano, ela opera através do sensível. É interessante, né, porque Hegel também ele colocava isso, que a arte ela vai em direção ao espírito, tentando chegar ao divino. Né? Tanto que, ao final, o homem se ajoelha perante a arte, ainda no período medieval, que é a arte das igrejas e tal. Mas, ao final, depois, a arte passa a ser banalizada. Né? Acho que Hegel percebe um pouco disso, dizendo que o objetivo último da arte é o despertar a alma. É relevar à alma tudo que a alma contém de essencial, de grande, de sublime, de respeitável e de verdadeiro. Ok? Então, despertar a alma. A definição da arte é uma das questões mais centrais, então, a estética. E agora passamos a uma pequena revisão desses filósofos sobre a arte. Leibniz entendia que a música é uma aritmética do inconsciente. A música seria a grande forma da arte. Kant, após uma análise crítica, alojou a música entre as artes também. E Hegel, a música é a alma que soa para si mesmo e se satisfaz. Por que a gente vai enfatizar a música agora? Até porque eu acredito que a estética é uma disciplina em que a música é muito importante. Então, a música é importante vocês também analisarem a música, os filmes, através desses conceitos estéticos. E Schopenhauer, né, acredita que a música é a vontade pura entre essa relação de um mundo que é representação e vontade. Então, Schopenhauer tira a música de sua realidade objetiva e literária e a aloca no reino mental. Música é uma objetivação da vontade, analogia entre a música e as ideias que perfazem o mundo. Okay? A música, então, ela é uma manifestação também do que seria o espírito. Mas, para animar um pouco a nossa aula, vamos aqui ver aqui um quadrinho. Né? Em 1807, Hegel escreveu A Fenomenologia do Espírito, o livro mais difícil de entender de todos os tempos. Os cabeçudinhos vão ejacular pelo córtex depois dessa. Ao concluir o livro, teve a audácia de se colocar acima do bem e do mal. Apenas 2 pessoas são capazes de entender esse livro, eu e Deus. Cara, muito marra, hein? Você é o cara mesmo, hein, Hegel? Semana depois, relendo o próprio livro, teve a maior ressaca filosófica da história. Não consigo entender uma frase dessa pitomba. E claro, Deus também não entendeu. Se ele perguntar sobre o livro, aí aparece Deus. Eu tô lascado, né? Então a gente vê aqui um pouquinho de humor, como o livro de Hegel ainda é um livro atual e que nós ainda podemos tentar entendê-lo, a importância, né? Já Schopenhauer diz, a música é um escape das dores do mundo. O amor também, fala o cachorrinho. Um romance verdadeiro, recíproco e puro. O cachorrinho fala de novo. E aí ele tira o fone de ouvido, né? Quer dizer, ele coloca o fone de ouvido, isso ele está assoviando sem o fone de ouvido. Ele coloca o fone de ouvido, o Schopenhauer, e o cachorro fala, você deveria ter se casado. Porque o Schopenhauer foi um filósofo considerado muito machista, né, com as mulheres, mas ele tinha uma grande atenção para com os animais, né? Então, a aula de hoje, a gente fica por aqui. Agradeço pela atenção. Vamos continuar as nossas aulas, nas próximas aulas, falando sobre estética e utilizando textos mais aprofundados também sobre essa questão. Ok? Muito grato. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. E até a próxima aula.